Pipoca. Confere. Bebidas. Confere. Controle remoto. Na mão e pronto pro play. Então agora estamos entrando no Sofaverso. Muito bem, Sofaverso começando, voltamos para mais um episódio do seu podcast e hoje vamos falar de anime, vamos falar de nostalgia, vamos falar de Death Note, para isso eu tô com o Everton. Fala pessoal, beleza? Eu sou o Vinícius e para esse episódio nós temos convidados especiais. Estamos aqui com o pessoal do podcast O Que Você Quer Fazer, estamos com a Vitória, estamos com o Andrei já participou aqui, pessoal, seja muito bem-vindo ao podcast. Obrigado, Vinícius. O Andrei já gravou com a gente, né? O Andrei gravou com a gente sobre Gurren Lagann, o episódio ficou bem legal, aliás, ficou show de bola. E agora a Vitória está aqui. Eu já participei 2 vezes lá do podcast deles e eu espero... Ficou bem legal, espero que eu não tenha estragado o podcast, porque eu voltei, se eu voltei numa segunda vez, não estraguei, né? Não, você que virou o nosso especialista, mas a gente, infelizmente, não pode cumprir o mesmo papel no podcast de vocês, né? Nossa, não diga isso, jamais. Vocês estão aqui para brilhantar o podcast. É a Vitória aqui dessa vez também para representar o casal, o time completo lá. Não completo, porque às vezes tem bastante gente participando do podcast lá, mas os cabeças do Que Você Quer Fazer estão aqui, né? Exatamente. E pessoal, antes da gente começar a conversar um pouquinho sobre Death Note, eu quero que vocês façam todo o jabá possível e imaginável do podcast de vocês, claro. Bom, o nosso podcast é uma mistura de várias coisas, né? A gente fala de cinema, fala de filmes no geral, né? De séries. A gente tem alguns podcasts, né? Alguns episódios que a gente fala de profissão. Então a gente já fez sobre a profissão de enfermagem, sobre comércio exterior, que inclusive o Andrei que fez, né? Porque ele trabalha com isso e tal. Então a gente fala de várias coisas, a gente aceita qualquer tipo de tema, assim, não tem um tema específico, né? Já falamos também de quadrinho, inclusive o próximo que a gente vai lançar, já dando um spoiler aqui, vai ser sobre os quadrinhos novos da Turma da Mônica, né? Então a gente fala de várias coisas e quero agradecer demais vocês, porque eu gosto muito do episódio de vocês, de todos, né, que eu escutei até hoje. Gosto muito vocês, como a gente já comentou nos episódios que o Vinícius participou lá do Que Você Quer Fazer, vocês são tipo uma referência assim pra gente de podcast mesmo, a gente se inspira muito no podcast de vocês, então eu queria agradecer muito por vocês darem essa oportunidade, né, da gente estar aqui hoje falando sobre o Death Note. E pra quem quiser conhecer a gente nas nossas redes sociais, a gente usa bastante o Instagram, que é O Que Você Quer Fazer, então é muito fácil, é só achar a gente lá, e se quiserem mandar e-mail também, é o que você quer fazer pode@gmail.com. Isso aí, nos melhores agregadores a gente está lá. Isso. Então é só procurar O Que Você Quer Fazer que vai sair os nossos últimos episódios aí pra vocês. Nossa, Vitória, fiquei emocionado aqui, ó. Não sei se eu vou conseguir gravar o podcast. Viu, cara? Não sei, sem brincadeira, cara. É muito legal saber isso. Não, sim, foi bem legal. Eu imagino que foi você que começou a escutar os episódios e comentou. Nossa, eu fico tão feliz quando as pessoas comentam, porque eu tento fazer isso agora no podcast da galera que eu escuto e vou lá e comento. Porque eu acho muito legal, né? Feedback é tudo pra gente continuar fazendo. A gente não vai ficar milionário aqui, por enquanto, Casas Bahia, nem Magazine Luiza, nem ninguém vão comprar a gente. Então, o feedback é muito importante. E fazer essa amizade na podosfera com outro pessoal que tá gravando também de uma forma independente, de uma forma divertida, né? Pra gravar, pra se distrair e conhecer novas pessoas, tá valendo muito a pena. E, pô, esse feedback é muito importante pra continuar. Eu tenho certeza que pra vocês é a mesma coisa, né? Sim, com certeza. O tanto de gente que a gente já conheceu aí, graças a esse projetinho descompromissado que a gente faz, já vale muito a experiência, né? A gente conheceu bastante gente, muito obrigado, valeu. E lá eu gravei eu gravei criticando o Oscar, se eu não me engano, é assim o nome dos episódios, né? Isso. O Oscar de 2000, o Oscar de 2016, ficou bem legal mesmo. Bem, então, hoje vocês estão aqui juntamente com o Everton e comigo pra conversar sobre Death Note, esse anime um pouco conhecido, que fez algum barulho no ano de 2006, mas a gente tá meio que comemorando, relembrando os 15 anos de estreia do anime, né? O anime saiu lá em 2006, exatamente no dia 3 de outubro de 2006, terminou no dia 26 de julho de 2007, com 37 episódios, produzidos pelo estúdio Madhouse, dirigido pelo Tetsuro Araki, que foi um cara que, após o Death Note, ele deu uma estourada. Agora, recentemente, ele fez também Attack on Titan, né? Ele é diretor de Attack on Titan. Então, basicamente, 2 dos animes mais famosos da história, ele dirigiu. Então, o cara realmente teve um gabarito, o Death Note levou ele para um patamar um pouco maior. E o anime
anime é produzido, é baseado, né, no mangá escrito pelo Tsugumi Ohba e ilustrado pelo Takeshi Obata de 2003 a 2006 na Weekly Shonen Jump. Aliás, obra, não Death Note, mas vocês também têm um podcast sobre uma obra dessa dupla, né? Sim, eu ia falar agora. A gente fez o episódio do Bakuman, que a Vitória não tinha muita emoção pra ver, por conta de ser um anime com uma sinopse um pouco diferente, já que ele é um anime / mangá meio metalinguístico, já que ele fala da arte de fazer e animar, né, as histórias da Shonen Jump e tudo mais, e eu acho, assim, num achismo total, assim, baseado na minha opinião, eu acho que eles devem ter colocado várias experiências próprias deles aí, inclusive a série deles, que no Bakuman meio que dá certo, tem bastante de Death Note ali, e por isso que eu acho que eles devem ter dado alguns pitacos da experiência deles, né, na vida real, pra fazer a história do Bakuman. Mas já em paralelo com o nosso outro episódio, essa gravação que a gente tá tendo agora é que fez a Vitória terminar de assistir Death Note, porque conforme o nosso episódio sobre animes, ela, quando levou um spoiler do final do Death Note, ela decidiu que não queria mais ver, porque ela achou meio brega. Olha, tem muita coisa brega em Death Note, isso não dá pra negar, mas a gente vai chegar lá, vamos comentar aqui nesse episódio. O objetivo aqui, claramente, não é a gente analisar todos os pormenores de Death Note, toda a moral e filosofia que Death Note tá cheio, querendo ou não, tem uma discussão muito maior do que simplesmente a história que eles estão contando, mas aqui a gente vai relembrar, é um episódio nostálgico pra gente relembrar quando a gente assistiu, dos momentos que nos marcaram, da história, dos personagens, sem ficar entrando na filosofia e também exatamente em todos os acontecimentos do anime, que é um anime grande de 37 episódios, com bastante coisa acontecendo, e Death Note realmente acontece muita coisa, né? E até hoje, naquele site My Anime List, que talvez seja o principal site de anime da internet, assim, de agregador de informações e tal, ele até hoje é o anime mais popular na lista dos animes ali, lá tem todos os animes, assim, listados, é um site que as pessoas listam e conseguem marcar os animes que assistiram, enfim, é um site bem popular, até hoje ele é o anime mais popular, e a popularidade dele ainda é muito grande, e toda hora tem alguém relembrando e comentando, e de alguma forma também ficou marcado na cultura pop, né? Vira e mexe alguma coisa referenciada e lembrada de Death Note. Aquele L estilizado, ele é utilizado até hoje em qualquer coisa, você pode achar até um bar com o nome L, tá ligado? Sim, nunca uma fonte foi tão popularizada quanto a Times Old Roman, né? Graças ao L, que todo mundo queria usar. Sim. A minha fotinho no Skype, na época que eu assisti o Death Note, era essa. Eu virei esse otaku fedido que botou aí a fotinho do L. Eu também usei fotinha do L. Nossa, primórdios da internet. Quando a gente, pelo menos eu, fazia isso, ia baixar o wallpaper pra colocar no computador, que só baixava o wallpaper de anime. Death Note eu tinha uma pasta assim lotada de wallpaper, porque querendo ou não, as ilustrações de Death Note são belíssimas, né? Porque não era tão fácil baixar o wallpaper que nem é hoje. Parece bizarro, mas existia internet de escada, essas coisas assim, do universo paralelo que as pessoas não têm conhecimento hoje em dia, que era mais difícil ter um pouquinho de tudo. Mas eu quero saber, pra começar, quais são as lembranças que vocês têm quando vocês tiveram o primeiro contato com Death Note? Vamos começar com a Vitória, que é tá chegando agora no podcast. O Andrei já gravou uma vez, né? Tá se habituando ali ao Sofaverso. Vitória, quais são as suas lembranças ali quando você conheceu pela primeira vez Death Note? Então, eu tenho uma história, eu já até contei lá no nosso podcast, mas acho que agora eu consigo me aprofundar um pouco mais, porque o Death Note foi o primeiro anime, de fato, assim, que eu assisti mesmo na vida, né? Porque eu não era acostumada a assistir anime, entendeu? Tipo, devia ter assistido 1 ou 2 episódios de Naruto, tipo, na TV Globinho, sabe? Mas não era aquele negócio que eu queria ver e que gostava muito de assistir. Não era muito minha praia, realmente. E aí, quando eu comecei a namorar com o Andrei, ele falou assim, não, assiste esse anime, porque esse anime é bem legal pra quem não gosta de anime, ou, tipo, nunca assistiu anime, então esse anime é bem legal. Ele não tem muita cara de anime, assim, né? Diferente de um, sei lá, um Dragon Ball da vida, que tem uns negócios exageradão e tal, que eu não gosto muito ainda, não aprendi a gostar. Ele falou assim, assiste Death Note porque vai ser um negócio que eu tenho certeza que você vai gostar, a história é legal, e como eu gostava muito de ver série, ele falou assim, é parecido com uma série, né, de certa forma, assim, é meio parecido, então acho que você vai gostar. E aí eu acabei assistindo, né, falei assim, beleza, então vamos ver o que vai dar isso, né. Aí eu assisti os primeiros episódios, como o Andrei comentou, eu não consegui terminar, porque depois que o L morreu, eu comecei a achar muito ruim o anime, eu falei assim, meu personagem favorito morreu, eu não quero mais
assistir isso. Tipo, mal sabia eu que depois ia assistir Game of Thrones e todos os meus personagens favoritos iam morrer. Mas eu falei assim, mano, eu não quero mais assistir isso. Aí eu assisti alguns outros episódios, eu assisti até a parte que aparece o Melo e tal. Mas enfim, aí eu parei de assistir porque eu realmente desisti. Aí eu pedi pra ele e pro irmão do Andrei me contar o final. Falei assim, pelo menos me conta o final, porque daí eu pelo menos eu sei o que acontece, mas eu não quero ver. E daí eles me contaram mais ou menos, e aí meio que eu esqueci, né? Porque isso foi, sei lá, no começo de 2018, né? Faz tempo. Então eu realmente não lembrava. Aí quando o Vinícius me chamou pra gravar, né? Chamou a gente pra gravar, eu falei assim, beleza, vou terminar de assistir. E daí eu terminei exatamente no episódio que eu tinha parado. E daí eu já não lembrava mais de nada, né? Óbvio. Mas aí eu terminei de assistir, e daí depois eu comecei a assistir de novo, né? Tipo, eu assisti, sei lá, os 8 episódios que faltavam, e aí depois eu comecei do começo de novo, e só consegui assistir pela segunda vez, e aí depois eu vi os filmes, né? Mas assim, hoje, depois do Death Note, como ele foi o primeiro, eu vi outros, né? Então, comecei a ver o Bakuman, que eu gostei bastante, que também é do mesmo diretor, né? Não sei se é diretor, mas foi o mesmo cara que fez o Death Note. Eu vi alguns outros que tinham mais a minha cara, porque eu realmente não... Por exemplo, o Andrei, ele gosta muito daquele One Punch. E eu tenho certeza que se eu assistir, eu não vou gostar tanto quanto ele, porque não é o estilo, assim, que eu gosto. Eu prefiro animes tipo Bakuman mesmo. É uma referência que eu dou porque eu gosto muito. Outro que eu gosto muito também é o Haikyuu, sabe? Então são animes, assim, mais diferentões, né? Não é aqueles animes clássicos, tipo Naruto. Tipo, eu realmente não gosto de Naruto. Então, eu assisti realmente o Death Note, eu terminei, né? Agora, terminado, eu posso dar minha opinião e realmente eu gostei muito, assim. Então, eu mudei realmente minha opinião. Agora, eu posso dizer que eu gostei, né? Tem algumas outras coisas, assim, que eu acho que não poderia ter mudado? Poderia, mas isso é em qualquer coisa, né? Qualquer filme, qualquer série que a gente vai assistir, sempre vai ter alguns defeitos que a gente põe. Mas, no geral, assim, eu gostei bastante. Andrei? Bom, eu acho que eu assisti pouco tempo depois dele ter terminado. Você disse que ele é de que ano mesmo, Vinícius? Ele é de 2006 e terminou em 2007. 2006. Eu devo ter assistido ali lá por 2012, 2013, uns aninhos depois dele ter finalizado. E foi logo no início de quando eu tava começando a entrar mais no mundo dos animes. Eu assistia mais exatamente o que passava na TV Globinho, na Band, né? Então eu era aquele garoto que assistia mais Inuyasha, assistia também Yu Yu Hakusho, Cavaleiro do Zodíaco demais. E daí o Death Note ele veio com uma proposta bem diferente, né? Porque ele já é um negócio mais pé no chão, e é por isso que eu defendo que ele é um anime muito bom pra você apresentar pra quem não conhece muito anime, porque ele, tirando a parte do Death Note mesmo, o Caderno e o Ryuko e os Shinigamis e tudo mais, ele é muito fixado no mundo normal, né? Ele não tem exageros e coisas assim. Lógico, tem as cenas exageradas, mas as regras que ditam ali o mundo são meio que as mesmas que a nossa, né? Então é muito fácil de você se apegar aos personagens, e ele tem um lance muito legal, né? Dos jogos mentais, assim, que ele fica fazendo e tudo mais. Então ele foi um anime que falou assim, caramba, eu quero mais disso, né? E daí eu comecei a ver animes mais adultos e com tramas mais complexas do que só tem um torneio aqui e a gente precisa matar aquele cara, né? Mesmo ainda gostando desse tipo de anime, como é o caso do One Punch, né? É que o One Punch também é um caso totalmente à parte, mas eu comecei a ver animes mais signings, assim, coisas mais diferentes, e expandir, assim, meu leque de opções por conta do Death Note. Eu acho que ele foi realmente algo que me engajou mais no mundo dos animes. Cara, porque a popularidade do Death Note, ela se deve muito a esse ponto que ele agrada tanto as pessoas que não conhecem anime ou estão sendo apresentadas para anime, tanto quanto as pessoas que gostam dos animes de lutinha, gostam dos animes shounen, de batalha, que veem uma coisa diferente, né? Veem uma história totalmente diferente, e isso também chama muita atenção. Eu assisti na época, 2006, 2007, a gente assistiu, mais ou menos, que eu acho que o final do anime a gente assistia semanalmente. Quando saía, a gente vinha e assistia, né? Que demorava uma semana pra sair e tal, a gente assistia. E era aquele ponto, né? Você ficava ansioso pra saber o que ia acontecer, né? Porque Death Note ele conseguia criar esse clima também, né? Os ganchos dos episódios são muito bons, né? De um pro outro, assim, você fica assistindo e você fala assim, caramba, mano, assistir isso na época deve ter sido realmente uma experiência diferente. Porque deve ter dado uma angústia pra saber o que ia acontecer nos episódios enorme. Sim, tem um ponto positivo do Death Note que
que quando a série começou a ser lançada, o anime, o mangá já tinha finalizado, né? Então esse é um ponto muito positivo pra você, tipo, fazer a história exatamente como era no mangá. Então eles precisavam encher linguiça, nem enrolar, nem criar fillers eternos, que é o que movia os animes naquela época. Naruto, Bleach e os animes mais populares, eles não tinham o que hoje é uma prática de ser criados temporadas, né? Eles eram animes que passavam direto com zilhões de capítulos e você enchia a linguiça com episódios que não eram a história do mangá. Então Death Note teve esse ponto positivo de ter a história do mangá finalizada quando começou a sair o anime. Pegou um estúdio muito popular da época, o Madhouse, que tinha uma animação muito boa. A animação do Death Note, hoje, quando você assiste, ela não ela é meio irregular durante os episódios, mas ela funciona muito bem em momentos. Então, quando o cara quer fazer uma boa animação dos momentos importantes, ele faz uma animação que é perfeita pro Death Note. Ele é muito bem dirigido, o Death Note. Ele sabe utilizar a animação de uma maneira que o impacto da cena você sente muito bem, sabe? Principalmente com aquela modificação de cor, sabe? Principalmente nas expressões também, quando ele dá o foco, assim, eu gosto muito do detalhe do olho do Light, né? Quando o Light ele não tá no modo Kira, assim, ele fica com um olho maior, assim, né? Mais inocente, assim, e com uma cara, no geral, mais inocente, né? E daí, quando ele tá no modo Kira, assim, o olho dele dá uma afiada, né? Ele dá uma cerrada nos olhos, assim, e ele fica mais sério. É um detalhezinho muito legal. Não, isso o Everton comentou, tipo, a animação muito boa e a direção, ela é fantástica, porque, assim, quando eu tava assistindo Death Note, eu assisti na época de lançamento, como o Everton comentou, a gente acompanhava ali semanalmente a reta final do anime. Posteriormente, eu fui ler o mangá, então assisti o anime inteiro. Quando acabou o anime, eu li o mangá inteiro. Eu confesso que a experiência de ver o anime Death Note é muito melhor do que a de ler o mangá, porque imagina tudo que é comentado em Death Note em balão. Então, o mangá de Death Note, ele é gigante. Tipo, você entra nas páginas naqueles balões explicativos gigantescos. Só que o Takeshi Obata, ele é um desenhista fantástico. Tipo, então ele consegue trazer um clima bom um fluxo bom pra leitura, sabe? Sim. Porque a arte dele é muito boa e ele consegue dar um peso muito, muito bom nas principais cenas, sabe? Sim, ler o mangá também é uma experiência muito agradável. Tipo, a arte é fantástica, mas acho, em termos de comparação, o anime eu acho que me impactou mais. Mesmo porque eu fui ler o mangá depois de já ter visto o anime, né? Então meio que você já sabe qual a história que vai ser contada. Tem alguns detalhes ali que são diferentes, que eu nem lembro direito o que, mas a trama principal é a mesma, né? E quando você assiste o anime, eu assisti o anime na época, realmente tem muito esse espírito de ser uma coisa diferente, isso que o Andrei comentou, a Vitória também, de ser um anime que você pode apresentar pra pessoas que não são dentro do nicho do anime. Isso é muito verdade, porque eu lembro da minha época de amigos que não tinham noção de que era anime e o que era mangá, que foi recomendado Death Note, a pessoa assistiu, a pessoa adorou. Também tem caso de pessoa que assistiu e achou uma bosta e não continuou, mas tudo bem. Eu acho muito difícil assistir o primeiro episódio e não querer continuar. Eu acho. Mas acontece, mas realmente. E esse nicho de sair do anime shonen de porrada que o pessoal era o mais acostumado, é o que chegava pro grande público. A gente tá falando também das pessoas que sempre acompanham anime e mangá, estão sempre baixando, procurando as coisas novas, assim, o grande público, né? O que atinge a maioria das pessoas que nem sempre estão envolvidas nesse universo. E o Death Note é um anime que é diferente, não tem aquela estrutura de um grupo que vai pra batalha, que vai crescer e vai evoluir. Já começa com o protagonista vilão, né? E saindo na mesma revista, na Weekly Shonen Jump, que saía Naruto, que sai One Piece, que sai a revista dos grandes heróis, né, cara? Isso já é um ponto de ruptura muito grande. O próprio Tsugumi Ohba e o Takeshi Obata, que eles não é o primeiro mangá da Jump, eles já tinham um mangá de sucesso que é o Hikaru no Go, né? Que é um mangá de Go, que é um xadrez japonês, sei lá como é aquilo. E não tem nada a ver com Death Note, mas também não tem nada a ver com shonen de porrada. É quase um anime de esporte. E depois ele vem com esse anime que é investigação, drama, investigação criminal, enfim, um monte de coisas ali que não tem muito a ver com o que o Weekly Shonen Jump publicava. Então, esse diferencial de você atingir mais pessoas também, eu acho que foi um agregante muito grande, não só para as pessoas que já consumiam anime, que estão vendo uma coisa diferente ali, e não uma coisa que é só diferente, uma coisa diferente que é bem feita. E para as pessoas que não têm relação com anime, não conhecem, e se conhecem, não conhecem esse tipo de anime que é mais fácil, vamos dizer assim, que seria mais fácil de adaptar para uma mídia tradicional, mas não é tão fácil
como a gente vai ver posteriormente no futuro, né? Mas tudo Sim, bem. É impressionante o tanto de erros que eles conseguem fazer numa coisa que seria tão simples de se adaptar, né? Eu também fico inconformado com isso. Eu acho que assim, junto com uma coisa que eu acho que é muito marcante no Death Note, eu acho que vocês vão ver comigo, o Everton comentou da direção, mas a gente tem uma trilha sonora composta pela Yoshihisa Hirano e Hideki Taniyushi. O Death Note, além de trazer cenas icônicas que a gente vai comentar logo mais, essa trilha sonora também, ela é muito marcante, né, pro anime. E, posteriormente, quando toca, você já sabe o que é, se você teve algum contato alguma vez com a obra. Sim, a trilha sonora acho que é um ponto essencial, né, assim, no anime, porque ela faz tudo ficar melhor, assim, acho que foi feito certinho, do jeito que tinha que ser, e acrescentou demais, assim, talvez se fosse uma trilha sonora um pouco diferente, não agregaria tanto, né, não sei, mas realmente é o que o Vinícius falou, você escuta, você já passa meio que um filme na sua cabeça, né, você já lembra de alguma cena, pelo menos, assim, né. Eu sempre gostei muito de trilha sonora, de cinema, de série e tudo mais, mas eu sempre tive um carinho mais especial por trilha sonora de anime. Eu era aquele cara que baixava a trilha sonora do anime pra, tipo, escutar, assim, no meio do meu dia mesmo, assim, enquanto eu tava indo pros lugares, porque um desejo meu foi sempre que a vida tivesse trilha sonora, porque a trilha sonora deixa tudo mais legal, né? E, cara, a trilha sonora do Death Note, ela é maravilhosa, assim, ela é legal porque ela é muito marcante e eu acho que ela que contribui bastante pra que o ritmo do anime não fique chato também, né? Que é uma das coisas que talvez possa explicar aí essa questão do mangá não ter talvez o mesmo impacto. Porque, poxa, você vê a explicação do L com o tema dele tocando de fundo, ou senão quando o Light tá fazendo alguma coisa e começa aquele canto gregoriano assim atrás dele pra dar uma sensação de Deus e tudo mais. Ela ajuda bastante, assim, não só a dar o clima, mas como também de dar o ritmo e a emoção, né, das cenas. Não, sem dúvida. E ainda mais numa época que a gente não tinha nem o Spotify, né? Então, hoje em dia você entra no Spotify, coloca a trilha OST ou soundtrack de tal coisa, aparece lá. Meu, a gente não tinha essas coisas, tinha que ficar caçando na internet se quisesse alguma coisa. E além da trilha sonora original, tem a trilha sonora de aberturas e encerramentos. Talvez uma das bandas que encerra tem a segunda abertura e a segunda encerramento são numa banda chamada Maximum The Harmony. Eu adoro as aberturas, enfim, a abertura e encerramento são muito boas de Death Note, mas talvez seja uma das bandas que eu fui mais viciado, assim, na vida de verdade. Tipo, eu procurava e fui atrás da discografia da banda. Eu adoro a banda até hoje. E talvez seja uma das que a gente foi mais atrás, né, Everton? Sim, a gente escutou bastante, cara. Porque, além dessas músicas, quando você vai escutar as outras, são legais também. Tem um estilo bem próprio, né? E a Nightmare também, que foi a das primeiras aberturas e do primeiro encerramento também, que fez muito sucesso. Sim, são músicas que fizeram muito sucesso na época, continuam fazendo. É que eu acho que o André e a Vitória nunca chegaram aí em Anime Friends, esses eventos. Já chegaram aí? Não. Eu já fui cosplayer. Eu tenho esse passado que me condena. Eu já fui bastante aí. Inclusive, foi bem nessa época aí que eu comecei a assistir o Death Note. E daí eu cheguei a fazer cosplayer. Eu não sei se vocês conhecem, uma série que mora no meu coração, eu gosto muito, que é Fate Stay Night. Não sei se vocês chegaram a assistir já. Então, eu assistia na época do Fate Stay Night de 2006. E daí eu pedi pra minha avó fazer a fantasia do Archer lá. Coitada, nossa, sério? Dela, né? E fui fantasiado. Depois eu também fui fantasiado de Ezio, do Assassin's Creed, também na época que saiu ali o Brotherhood. Mas eu já fui bastante. Então, eu fui uma vez no Anima ABC, que tem aqui, né, no ABC. E foi, acho que em 2018, mas eu fui pra trabalhar, porque eu tava numa banquinha de cachorro-quente. Só que tinha muita gente vestida de missa. Tipo, por quê? Tipo, em 2018, assim. E é uma fantasia relativamente fácil de fazer, né? Da missa. Sim. Mas tinha muita gente de missa. Nossa, isso era... Meu, quando estourou o Death Note, assim, a época que eu frequentava, eu e o Everton e uma galera de amigos, a gente ia muito. E a quantidade de Death Notes que você via na época que o anime tava explodindo, você via Death Note pra todo lado, vendendo, e missa, e L, e Light pra todo lado. E a popularidade do anime era medida desse jeito, né? Tipo, você vê no Anime Friends, quantas pessoas estão de cosplay ou dos itens dos animes estão espalhados. Quantas pessoas estão com o colar do L, né, cara? Nossa, o colar era uma coisa bem popular que vendia muito na Liberdade. Já tive esse também. Eu acho que o do L eu tive. Eu tô quase fazendo a checklist aqui, né? Tipo, como ser otaku, tive. Daqui a pouco você vai ser aprovado com louvor.
Mas era bem isso, a popularidade dele era muito grande. E, obviamente, além... Eu falo das músicas, porque as músicas tocavam lá, aquelas bandas que faziam cover das músicas de anime, era sempre tocavam as músicas de Death Note. E era realmente um anime muito popular na época, e continuou sendo popular posteriormente. E até hoje, se você for em evento, vira e mexe, você vai encontrar um Death Note, vai encontrar alguém de cosplay de algum dos personagens. Quer dizer, agora você não vai encontrar nada porque não tem evento, né? Mas futuramente, quando voltar os eventos, isso vai acontecer. Ellie, Kira, vou caçar você até onde estiver escondido e vou acabar com você. Eu sou a Justiça. Mas bem, vamos comentar um pouquinho dos personagens e dos momentos que a gente lembra. A Vitória tocou num tema muito importante. Talvez vale a pena a gente comentar que ela tinha assistido o anime até uma parte e depois tinha desistido. Essa discussão não era só da época, mas continuou posteriormente. Vocês acham que realmente tem uma quebra muito grande entre a primeira e a segunda parte de Death Note? No time skip, na parte que o L morre, vamos falar, não é mais spoiler, né? Que já passou muitos anos, né? Porque assim, como eu comentei, foi o primeiro anime, assim, herói que eu vi na minha vida, né? Que eu peguei pra assistir um anime, foi a primeira vez. E foi, tipo, um baque muito grande pra mim quando ele morreu. Porque eu falei assim, mano, como assim ele morreu e não acabou o anime? Entendeu? Porque pra mim, assim, ou ele ia ganhar, o L, ou o Light ia ganhar. E, tipo, e daí ia acabar o anime, entendeu? Não tinha que ter mais coisa pra lá. E daí eu realmente senti, assim, tanto que foi por isso que eu parei, né? Eu tentei depois assistir alguns outros episódios, né? Eu falei, assisti até a parte que o Melo aparece e tudo, assisti uns episódios a mais, mas realmente foi um baque, assim, muito grande. Eu comecei a desistir mesmo, sabe? Ficar desanimada, porque eu falei assim, mano, meu personagem favorito morreu. Pra mim só tinha os dois, era um contra o outro e tal, e eu falei, eu não vou conseguir mais assistir isso. Mas depois que eu terminei, que daí eu consegui completar, né, assistir todos os episódios certinho, no final, assim, eu tive um saldo positivo, né, no final, assim, um saldo positivo do anime no geral, mas realmente eu senti, sim, essa quebra. Eu senti bastante. Eu acho que o anime ele realmente tem uma queda um pouco de qualidade, até na questão de elaboração em geral, assim, você vê que o anime ele fica menos complexo, né, no todo, assim, na estruturação dos planos, no embate entre o Light e o Melo / o Nier ali, mas eu não acho que eu acho que ele fica ruim em comparação a ele mesmo, mas não em comparação a outros animes. Ele continua pra mim ainda sendo bem acima da média, mesmo com essa diminuição de narrativa e tudo mais. É que daí também eu acho que isso contribui um pouco pra história, né? Porque o Light precisava ganhar do L pra ele ficar muito orgulhoso e cometer algum erro, entendeu? Então eu acho que isso é usado de uma forma assim, tipo, porque se você parar pra pensar, no final ele morre de um jeito meio besta, assim. Você fala assim, mano, por que ele fez isso, né? E eu acho que a Vitória até chegou a me perguntar, se eu não me engano, né? Pô, ele morreu muito, muito tonto, né? E daí eu falei, que ele tava muito confiante, porque ele conseguiu ganhar do L, entendeu? Que era o padrão ali, né? Era o topo pra ele. Então, assim, depois dele, putz, eu consigo ganhar de qualquer um. E daí foi aí que ele deu a brecha pro Nier conseguir resolver o caso. Então, eu acho que foi meio que o que aconteceu com o Naruto, não sei se vocês acompanham, que foi o caso da Kaguya. Eles deixaram o Madara muito forte e precisavam matar ele de algum jeito. Então daí eles botaram a Kaguya e daí depois resolveram da Kaguya de uma forma mais ou menos, né? E daí eu acho que foi a mesma coisa, assim, tipo, pô, a gente precisa chegar num final entre o Light e o L. Só que, tipo, a gente não pode deixar o Light ganhar, só que o L também não pode ficar vivo, né? Então eles tiveram que dar uma sambada ali pra conseguir fazer alguma coisa. Eu acho que eles até que articularam bem. Eu gosto, assim, do anime depois, mesmo não sendo no mesmo padrão de quando tinha o L vivo. Eu acho que tem muita cara, é porque eu não acompanhava o mangá, né, antes de sair o anime, e quando saiu o anime já tem o mangá completo, mas tem muita cara de que o mangá tava popular e, tipo, eles tinham que continuar, entendeu? Bakuman mostra muito bem isso, né? Exatamente, sim. Exemplifica bem isso. E eu acho muito chata também, assim, a morte do L. Eu não gosto muito da morte, do jeito que ele morreu. Eu não gosto muito, porque não foi o Light que matou ele diretamente, foi, né, tipo, ele articulou, fez todo um plano, mas ele, tipo, não morreu pro L, pro Light, sabe? Eu acho meio ruim. Porque você fica pensando assim, o anime ele constrói desde o começo um embate entre o Kira e o L, né? Então você fica no aguardo desse confronto
mesmo que for, tipo, só ele escreve, não ele saindo na mão, né? Mas o Light, pelo menos, escrevendo o nome do L, né? Alguma coisa desse tipo, né? E quando chega nessa parte que o L morre e começa uma nova investigação com outros dois personagens que eles falam que talvez sejam tão inteligentes quanto o L, você já fica meio assim com o pé atrás, cara. Porque o embate era o Kira contra o L, né? Eu também gosto da parte do Melo e do Nier. Eu acho que funciona, mas o problema é o quê? É o que nem o Andrei falou, é a comparação com ele mesmo. Comparação do Death Note com o próprio Death Note. Porque a primeira parte com o L é muito superior que a segunda parte. Sim, com certeza. Não, eu concordo também. Eu acho que realmente, assim, eu não acho a segunda parte ruim, como muita gente acha. Eu acho que é uma parte que funciona mesmo. Esse termo de comparação é complicado. Eu acho que você precisa ter uma suspensão de descrença muito grande, porque quando você começa o anime, você já tem que partir do ponto que o Light Yagami, protagonista, Light, Kira, Raito era quando aqueles fansub ruim que colocava como Raito, né? Não é Raito o lugar, né? Os caras falam meio que Raito, mas não tem Raito, o nome do personagem é Light. Você tem que partir do pressuposto, porque o Light é o estudante mais genial do Japão, ponto. Ele é um cara inteligente pra caramba. O L, ele é um detetive mais inteligente do mundo, é uma pessoa que tem trejeitos próprios pra fazer a sua investigação, e eles são meio que duas pessoas únicas no mundo pra ser aquele embate perfeito, né? Vai ser o contraponto do outro. Aí quando começa a segunda parte, você tem mais dois L, certo? Que são diferentes e tal, mas basicamente são dois L's. Aí você já fala, puta, mas existe três pessoas do mesmo jeito do L, tão inteligentes, então você já começa com o pé atrás, né? Nessa segunda parte. Então a segunda parte é muito mais um reboot com outros personagens ali, de uma maneira pra dar um fim na história do Light. Sim, sim. Mas eu acho que funciona, eu acho que tem seus momentos legais, eu acho que ela não é tão... uma coisa que a primeira parte faz, acho que o André até comentou, de que todo episódio tem um cliffhanger, tem uma coisa que te deixa intrigado pra saber o que vai acontecer. Acho que a segunda parte não tem tanto isso. Os personagens que são introduzidos também não são tão legais, tá certo. O principal embate é o Light e o L, né? Mas quando aparecem outros personagens pra agregar ali de alguma forma, também estão ali só como ferramentas deles, né? Não que os outros também não sejam isso. A Missa, principalmente, né? Que é um personagem que me incomoda muito, mas a gente vai chegar lá. Eu só ia falar que a gente tava conversando, eu e o Vinícius, antes, sobre essa questão. A gente acha que o L, ele é muito mais inteligente que o Light. O Light, ele é muito inteligente, só que ele tava com a carta, com a mão melhor, sabe? Ele tinha todas as cartas na mão. Sim, o que faz o Light ter uma vantagem é que ele tem uma coisa que o L não consegue considerar, né? Porque o L, ele não imagina que existe um caderno mágico que consegue matar as pessoas, né? Então por isso que ele não consegue chegar, ele por mais que ele chegue muito perto, ele não consegue pegar o Light por conta dessa pequena brecha, assim, que o Light tem, né? De, assim, é uma coisa que o L não consegue imaginar, né? Tanto que várias vezes no anime ele chega muito próximo de pegar o Light e ele só não consegue por conta desse detalhezinho, né? Tipo assim, como que ele mata, né? Como que ele tá fazendo isso, né? Porque ele tá preso na realidade nossa, né? De que esse caderno não existe, né? Nem Deuses da Morte. Então, realmente, ele acaba passando por pouco só por conta desse hackzinho que ele tem, né? Sim, e é muito legal, assim, também já a gente acaba falando de momentos do anime. Tem um vídeo bem legal que eu tava assistindo esses dias, fazendo pesquisa, revendo coisas do Death Note, vendo alguns vídeos. Tem um vídeo bem legal que o título é tipo assim: por que o Light perdeu no segundo episódio? O Light perdeu a briga no segundo episódio. Depois, o Light só contra-ataca. Tipo, todo passa. O L já conseguiu basicamente desvendar tudo, ele só não sabe a coisa mágica, o detalhe final. Mas depois o Light só tá rebatendo as coisas que acontecem, né? Os planos dele nunca são de ação, são sempre de reação. Sim. E, rapidamente, o primeiro episódio ele só fala ali do básico, né? É um primeiro episódio que eu reassisti, assim. Eu reassisti alguns episódios, eu quase reassisti o anime inteiro, deu vontade de ver tudo, né? Porque eu fui vendo os episódios, assim, eu vi o primeiro episódio. Falei, cara, que episódio legal, muito legal mesmo. Porque ele traça a personalidade do Light ali, um pouquinho do personagem ali. Tipo, você sabe que ele é um estudante super inteligente, mas é um cara entediado também com aquela vida que, tipo, ele quer ser um cara que vai... Ele já tem mais ou menos o caminho que ele vai fazer, mas ele não tá feliz, né? Ele tá ali vendo que a vida dele vai passar, ele vai fazer uma coisa que ele não é tão feliz fazendo e vê a oportunidade de ser alguém diferente, ser alguém maior. Então, o Death Note, ele só aflora o ego que ele tem já, né? O personagem já tá ali, né? Ele já é um narcisista, já é um cara que tem uma ideia de grandeza. O Death Note só é uma coisa que acende isso pra ele. E quando chega nesse segundo episódio, que ele já tem um contraste direto com uma pessoa que vai contra tudo que ele acha que ele é,
ele acha que é o Deus do Novo Mundo, ele acha que ele não é um assassino e ele é um salvador, e o L acha totalmente ao contrário. Os dois acham que são a justiça, né, que é aquele... O final do episódio é muito emblemático, os dois falando que são a justiça ao mesmo tempo. Então eu acho que esses dois primeiros episódios do Death Note, eles são muito emblemáticos pra você ver como que vai ser a relação deles pro resto do anime inteiro, assim, pelo menos até onde o L aparece. E como o Light, ele já tá ferrado desde aquele episódio. Vocês assistiram de novo vocês têm em memórias esse primeiro episódio e desse segundo episódio? Porque esse momento que o L pega o Light, pra mim ele é um dos melhores ainda, até hoje, do anime. O plano que ele faz é muito bem elaborado e ele é legal como ele chega na conclusão de que o Light é japonês e que ele tá naquela região de uma forma muito simples, né? Ele não é nada tirado assim do nada, né? Não tem nenhum deus ex machina assim pra falar como que ele chegou. Ele liga dois pontos ali muito, muito óbvios, né? Que a própria polícia do Japão conseguiria estipular, né, de que a primeira morte só aconteceu, só foi denunciada no Japão, então esse cara só pode ser japonês ou ele tem acesso à TV japonesa. E daí a segunda morte que foi estranha foi de um cara qualquer, então ele deve estar testando, ele começou a matar há pouco tempo, e ele provavelmente precisa do nome e do rosto, porque todo mundo que ele tá matando tá sendo noticiado. Então vamos fazer um teste. Daí ele anuncia lá, né, ele coloca um cara genérico lá pra falar que é ele, e daí pronto, o Light cai no bait, porque ele exatamente não acha que tem ninguém tão inteligente quanto ele, né? Ele se acha demais, e daí ele cai certinho onde o L precisava, e daí tem toda essa cena, que inclusive essa cena eu lembro bastante dela, porque ela passava no comercial do Animax, quando o Death Note passava na TV a cabo. Não sei se vocês chegaram a assistir nessa época, ou assistiam Animax, mas no comercial passava sempre essa cena assim do Light rindo enquanto escrevia o nome do cara, e ele tinha um ataque na TV lá. Mas era um pouco fora de contexto, né? Senão você vai quebrar toda a mágica do episódio, né? Tem que ser uma cena bem, bem avulsa. Bem, vamos conversar um pouquinho. Eu quero que a Vitória... Vamos começar com a Vitória, que ela é convidada, tô sempre chamando ela primeiro. Quais cenas, assim, que te ficam na memória? Vamos falar, assim, primeira parte e segunda parte, que eu acho mais fácil pra gente definir. Quais cenas são mais marcantes pra você nessa primeira parte? Eu acho que quando eu penso assim, né, quando vocês me chamaram pra gravar de novo, né, que aí eu falei assim, beleza, eu vou ter que reassistir, porque eu preciso ter o que falar, porque imagina eu chego lá e falo assim, então, eu não terminei de assistir, né, então eu assisti tudo, mas eu acho que pensando assim, nessa primeira parte, eu acho que uma das cenas assim que eu gosto muito, muito, é essa que o André acabou de falar, né, porque realmente eu acho que o L, desde o começo, ele sempre tava um passinho à frente, né, do Light, que é exatamente o que a gente tava falando antes. Então eu gosto bastante dessa cena que inclusive depois a gente vai comentar dos filmes, né, mas no filme é exatamente igual essa cena, né, do anime, que ele coloca realmente o cara falando que é o L, daí o Light escreve o nome dele lá e aí ele morre, né, então eu acho essa parte é bem legal. Eu gosto bastante do Ryuki, né, então qualquer cena que ele aparece eu gosto bastante, porque eu acho ele tão assim, tipo, tudo isso aconteceu porque ele tava entediado, né? Se a gente for parar pra pensar. Ele é um agente do caos. Exato. Eu gosto muito das participações dele, assim, no geral. Ele é o alívio cômico, né, da parada, sim, né? Você vê que tem cenas muito tensas, assim, que ele tá dando risada, ele não tá muito se importando. Porque ali, tudo que tá acontecendo ali deve ser tipo um sopro na vida dele, né? Sim, claro. E uma outra cena que eu lembro, assim, claramente, assim, como se eu tivesse assistido o episódio agora, porque me marcou bastante, que também é um personagem que eu gosto bastante, é a cena que o Matsuda, ele finge que morre, né, ele cai lá do prédio e tal, e é claro que foi tudo engenhado, né, todo um plano do L, mas eu gosto bastante dessa cena e do que vai acontecendo depois, né, mas essa cena em específico, que ele, imagina, né, o cara fingindo que morreu, né, tipo, se jogando do 20º andar do prédio lá. Eu gosto bastante dessa cena e do Matsuda no geral também. Andrei? Olha, uma das cenas da primeira parte que eu acho mais emblemática, que toda vez que eu vejo eu me impressiono mais, é quando o L faz o plano derradeiro pra saber se o Light realmente tem o Death Note ou não, que ele fala que ele mente pro Light, falando que as mortes voltaram a acontecer quando ele tá preso, e daí o pai dele se
oferece pra levar eles pro tribunal em que eles vão ser executados, né? E daí, quando ele tá levando eles pro tribunal, ele dá uma desviada no caminho, e daí ele dá um discurso assim todo, e daí ele pega a arma assim e fala assim: eu não vou deixar ninguém te matar, porque como você é meu filho, você é minha responsabilidade, então se você vai ser punido, você vai ser punido por mim. E daí ele manda aquela frase, nossa, muito, muito da hora, fala: de assassino pra assassino, nos vemos no inferno. E daí ele aperta o gatilho assim, e o Light e a Missa estão chorando no banco de trás, desesperados, né, porque eles não têm as lembranças, né, de que eles têm os Death Note, que eles fizeram o que eles fizeram, então eles realmente acham que eles não são, né, os assassinos e tudo mais. E nossa, é muito legal que daí ele aperta e a arma tá vazia, assim, né, não tem nada, e daí ele fala assim: que bom que vocês realmente não são culpados e tal. E daí, nossa, eu acho essa cena maravilhosa, ela tem uma tensão muito grande, porque você fica achando que o plano do Light deu errado, né, que aconteceu alguma coisa, né, que tipo, por que as pessoas estão morrendo? A gente sabe que não deveriam, e então é muito, muito bom, cara, muito legal. Cara, uma cena, um episódio em si que eu acho muito bom é quando o Light, ele encontra a Naomi Misora, que é a esposa do Ray Pember, do agente do FBI. Aquele episódio, pra mim, ele é muito bom, porque ele é focado apenas na conversa entre os dois personagens, e o Light tentando descobrir o nome dela, de qualquer maneira, e quando ele descobre, aquela cena pra mim era tão marcante, quando ela tá seguindo o caminho dela e tá subindo na forca. Sim. Que eu fico... Até hoje eu xingo muito o Light. Eu falo: mas que desgraçado, que filho da puta, olha o que esse cara fez, cara. Mano, esse cara é muito demoníaco. Mano, essa cena pra mim é muito marcante mesmo. Sim, é triste demais esse episódio. É um episódio inteiro que é basicamente os dois. E esse é um diferencial do Death Note. É basicamente um episódio inteiro que os dois personagens estão andando, conversando, e o protagonista tá pensando de alguma forma de matar aquela mulher que sabe que se ela chegar no objetivo dela, ele tá fudido, né? Tá ferrado. Vai juntar ela, que é muito inteligente, com ela, e eles vão descobrir que é ele o assassino, que ele é o Kira. Então, esse episódio realmente é muito bom, dos meus episódios favoritos. Toda a parte do Ray Pember, que é o marido dela, né? Que é o agente do FBI, que são os personagens que fazem com que o Kira não seja só o salvador, matador de assassinos, né? Ele já começa a matar pessoas inocentes, pessoas que estão no caminho dele, né? Que era o que ia acontecer fatalmente, né? Pela personalidade do Light. E esses episódios do Ray Pember são muito legais. E esse episódio, ele fecha muito bem, da maneira trágica, mas uma maneira pra série que te deixa instigado e saber o que vai acontecer. Eu sempre acho legal os embates do Light com o L nessa primeira parte. Eu acho muito bom. Uma cena, é uma das primeiras cenas que eles se encontram, que o L vai falar, tipo, eu vou te mostrar umas cartas aqui que são 3 fotos que foi quando o Light fez o teste dos criminosos lá, que ele fez um recadinho, tipo, você sabia que Deus da Morte come maçã? Aí ele só mostra 3 e depois tinha uma que era escondida. Eles estão nesse duelinho de inteligência. O Light percebe que o L tá ali só pra testar a inteligência e também pegar alguma coisa, né? E o L, muito perspicaz, vai aumentando a porcentagem de quanto ele desconfia do Light. É uma coisa que acontece durante todo o anime. E é uma cena pequena, mas é uma cena que eu acho bem legal, assim, pra mostrar o duelo deles. E posteriormente tem até jogo de tênis entre os personagens que são muito legais. Que daí eles ficam: eu não posso perder, porque se eu perder, ele vai saber que eu sou o L, ele vai saber que eu sou o Kira. Mas se eu não ganhar, ele também vai achar que eu sou o Kira, porque daí eu tô deixando pra despistar ele. É bem legal essa cena do tênis mesmo. Sim, é bem legal. Todos esses jogos de mente deles são bem legais, né? E o L acaba, assim, dando um passo à frente na maioria das vezes, justamente nesses detalhes que ele pega, né? Quando ele descobre que a Missa é o segundo Kira, da parte do telefone. Aquela cena, eu lembro até hoje de eu assistindo esse episódio e falo: caralho, velho, que maluco esperto, velho. Eu ficava besta, eu falava: mano, esse maluco é muito inteligente, velho. Ele com o dedinho assim, atendendo o celular, velho. Puta, é muito icônico, velho. Bom demais, bom demais. É muito bom mesmo. E apesar da tristeza, Vitória, eu acho o episódio da morte do L, o episódio inteiro é muito bom, cara. Ele é fantástico. É na construção como um todo. Tipo, eu nem esperava que... Eu acho que assim, você sabe que fatalmente... Você não sabe muito bem quem vai ganhar. Eu não esperava que o L morresse naquele episódio exatamente. Você não tá esperando aquilo. Mas a construção toda do episódio, a cena que eles estão na chuva, a cena que um tá secando o outro, que é tipo, um romance ali. Sim. Bem romântico. É a relação entre eles, realmente. É uma relação que tá, tipo,
muito próxima, entenda como você quiser, até posteriormente a morte do L, a construção toda do episódio, tanto de direção, quanto de trilha sonora, como de tirar... O Death Note também faz uma coisa muito inteligente, que é tipo, a trilha sonora é muito marcante e do nada eles tiram, fica aquele silêncio absoluto no momento que é necessário. Tanto que o nome do episódio é Silêncio, né? E, cara, esse episódio, ele é muito foda. E pra mim, ele é um dos melhores do anime ainda, fácil, apesar de ser triste pela morte de um dos melhores personagens, com certeza. E na segunda parte? A segunda parte já fica um pouco mais difícil de achar uma cena, né? Aquela cena que você fala, mano, essa cena é emblemática. Porque na primeira parte, até ele comendo uma batata vira uma, Nossa, vira uma essa cena da batata virou meme, né? Essa cena é uma das mais famosas do Death Note. Sim. E também é uma cena muito famosa do anime, emblemática, virou meme pra cacete. Aquele... E aí é uma cena que você fala, caralho, isso aí já tá um pouquinho over, né? Já tá um pouquinho além do limite do que eu poderia imaginar. Isso aqui ninguém ia pensar. Sim, Mas na segunda parte, eu acho que uma das cenas que eu mais lembro é realmente a cena do Matsuda dando tiro no Light, né? Bem no final já, né? Já no último episódio mesmo. É muito emblemático porque o Matsuda fica o anime inteiro dando tanto crédito pro Light, assim, tipo, ele é quase um baba-ovo, assim, do Light, né? Tudo que o Light faz, ele fala, nossa, porque ele é incrível, não, porque ele é muito bom e não sei o que. E daí ali ele fica realmente decepcionado, né? De descobrir que ele quer o Kira, e ele fica furioso, né? De como assim você traiu a gente tava do seu lado o tempo todo, você matou seu pai, você arriscou a vida da sua irmã, entendeu? Pra fazer essa cagada. E daí, quando ele dá o tiro, assim, nele, é muito emblemático, assim, eu acho que é uma das partes mais emblemáticas, e ele meio que representa todo mundo naquele momento, de tipo assim, cara, você já passou da hora, você começou bem, você começou na causa certa, mas você foi pelo caminho errado. A morte do Kira, do Light, é muito emblemática também, porque ele acaba em completo desespero, né? Ele é acuado, ele toma lá os tiros, tenta fugir de qualquer jeito, sabe? E o que eu acho muito legal é que desde o primeiro episódio o Ryukyu fala, quando você morrer, eu vou escrever seu nome no meu caderno, cara. Uhum. Ele deixa isso bem claro, e no final ele cumpre o que ele falou. E eu acho muito bom isso, essa parte, principalmente do Ryukyu, que ele tava entediado, causou uma desgraceira no mundo, sabe? Uhum. E no final ele que resolveu, sabe? Eu acho muito legal isso. Eu acho que é difícil fugir desses episódios finais. Como eu falei, eu acho que a segunda parte ela é uma boa. É um bom anime, assim, mas realmente não tem cenas tão marcantes. Justamente porque a história já tem mais personagens, já tem mais coisa acontecendo. Você já tá um pouco. Eu acho que assim, também tem uma coisa que eu acho que é prejudicial pra segunda parte, que é o poder dedutivo do Nier e do Melo. Eles são muito eles descobrem as coisas muito rápido e não é tão natural, não que seja natural do L, mas do L parece mais verdadeiro a parada, sabe? O L dá a impressão que ele vai juntando as peças, né? Agora o do Nier dá a impressão que ele meio que sabe já, assim, ele só tá tentando provar o que ele já sabe, né? Ele já fez os cálculos de, tipo, 80 movimentos pra frente e ele fala assim, tá, agora é só eu fazer isso aqui que ele vai meio que acontecer isso, sim, né? Agora o do L meio que ele vai falando assim, tá, se aconteceu isso, então é mais provável que isso vai acontecer, e daí ele vai manipulando as coisas pra chegar onde ele quer, né? E eu acho difícil fugir dos últimos episódios, porque é muito marcante na minha memória, eu lembrando daquele penúltimo episódio, da contagem, e acaba o episódio na hora que dá os 40 segundos. Então, tipo, na minha memória, tipo, caralho. Isso é muito, muito na minha memória também. Não, e fora que tem o Mikami, né, escrevendo freneticamente o nome de todo mundo, assim, daí, quando ele termina, ele abre os braços, assim, olha pro céu, e daí ele manda um Deus. Sim. Muito legal. A Vitória, que assistiu mais recentemente, ficou alguma memória mais forte desses episódios finais, dessa segunda parte? Então, o Andrei me lembrou realmente vocês, né, me lembraram desse penúltimo episódio que acaba justamente na contagem, né? E eu lembro que eu tava reassistindo, eu tava assistindo pela primeira vez, né? E o Andrei reassistindo comigo esses últimos episódios. E aí terminou, e não lembro por qual motivo a gente não ia conseguir ver o último episódio naquele mesmo dia, né? Ia ter que ver, tipo, no dia seguinte ou em outro momento. E aí, quando terminou esse penúltimo episódio, eu falei assim, ué, mas ninguém morreu? E
que aconteceu? Será que o L perdeu, o Light perdeu? O que aconteceu agora? Tipo, eu entrei em desespero real, porque, tipo, eu não ia conseguir ver o outro episódio logo em seguida, e eu precisava muito ver pra saber o que aconteceu. E eu gosto bastante desse último episódio, né, apesar de, óbvio, né, não ser do jeito que eu queria, porque eu realmente queria ele contra o L, mas eu gosto bastante do Nier, e eu gosto do jeito que terminou, né, no geral, assim, o episódio com o L, o Light morrendo e tudo. E eu gosto do Mikami também. Tem uma cena que eu lembro bastante, que eu achei bem legal, que é quando o Light faz todo um plano pra dar o caderno pra Takada, né? E só que o Mikami fingir que ele ainda tá escrevendo, e daí tem um agente, acho que do FBI ou da polícia, não lembro, que fica seguindo o Mikami, né? E aí ele vê um cara, tipo, no metrô, assim, abusando de uma criancinha, ou de uma menina, não lembro. E daí ele escreve no caderno porque ele sabe que o policial tá vendo, né? Só que na verdade quem vai matar mesmo é a Takada. Daí ele tira uma foto, né, do cara. Eu não lembro direito como é que é, mas eu acho que é isso. Ele tira uma foto do cara, envia pra ela escrever no caderno, mas ele finge que ele também tá escrevendo, né? De propósito, óbvio. Eu gosto dessa cena também. Eu gosto do Mikami, inclusive. Eu acho que ele é um personagem legal, assim, apesar de aparecer só lá pro final, né? Mas eu gosto bastante dele. Só, tem uma coisa no final que depois que eu assisti de novo o último capítulo, que tem um paralelo da missa com o Light lá na galpão que eles estão resolucionando, e a missa cantando, atravessando, assim, porque sabe que, tipo, é o comparativo que o deus dela vai morrer, né? E eu tinha certeza que ela ia se jogar daquela ponte ali naquele final do anime, mas não mostra isso. Depois tem um databook oficial do Death Note que fala que a missa, ela se suicida muitos anos depois, né? Que era uma coisa meio que triste, mas intuitiva que ia acontecer pela relação dos personagens. E eu falo que eu não gosto muito da missa porque, assim, a missa é uma personagem que ela é completamente uma ferramenta do Light e ela não tem realmente, tipo, vontade, background, desejo nenhum ali e, tipo, ela não tá na linha de frente de maneira nenhuma, ela simplesmente é uma ferramenta do Light e tem momentos que isso acaba incomodando pela força e pela quantidade de vezes que eles reforçam isso na trama, né? Sim, eu também não gosto muito disso. Eu sei que, tipo, assim, tinha que ter, né? Tinha que ter alguém, porque ela é essencial, porque ela fez o pacto lá, né? O acordo pra ter os olhos, 2 vezes, inclusive. Então, eu entendo que ela é importante por conta disso, mas eu também concordo com o Vinícius. Eu não gosto muito do jeito que fizeram ela, né? De, tipo, ela simplesmente ela é usada, ela sabe que ela tá sendo usada e é isso. E pra ela tá bem, tá tudo bem, né? Eu não gostava muito na época e agora reassistindo alguma coisa, aí sim que eu fiquei, puta, nossa, mas é zoado isso, né? Essa parte da missa, mas tudo bem. É zoado. Mas a cena que o Light tá com ela no quarto, eu acho também uma cena bem emblemática, né? Que daí ele levanta assim, né? Ela tá ajoelhada no chão e dele estende a mão pra ela de tipo assim, ele se coloca muito como assim, eu sou seu Deus, né? Então vem aqui que eu tô te aceitando. E daí, eu entendo as reclamações da missa, né? De que tipo, ela realmente não faz nada de produtivo e todas as vezes que ela age independentemente, ela faz alguma cagada, né? Isso é verdade. Ela não contribui de forma nenhuma pro Light, né? A não ser quando ele faz quando ela faz o que ele pede, né? Mas eu acho meio que ele precisava de alguém assim, né? Pra ser esse peão que ele pudesse descartar a todo momento, meio que numa relação parecida com a Arlequina e o Joker, né? O Coringa, de tipo assim, eu tenho você aqui como um Coringa que eu posso jogar fora quando eu precisar. E é aquele ponto também pra construir a personalidade do Light, né? A gente cada vez tem mais ódio dele, mais raiva dele, querer que ele se ferre de alguma maneira, né? Porque a torcida do anime, eu acho que não... Eu acho que é muito difícil você ser time Light, né? Você fica tipo, que horas que ele vai se ferrar, né? É isso que eu quero saber durante o anime. Eu perdi as contas de quantas vezes eu falei, nossa, como ele é filho da puta. Tipo, quase todo episódio eu falava, meu Deus, filho da puta. Quando ele mata a Takada, né? No final ali, que daí ele fala assim, você matou ele. Então você lembra o que eu te disse? Ela, preciso levar o máximo de gente que eu conseguir. Daí, no final, ela escreve um tanto de nomes lá e ele escreve o nome dela, né? Pra ela se matar e não deixar provas e tal. Daí você fica tipo, nossa, mano, o cara tá pesado aí, né? Tipo, nossa, assim, porque ele gostava dela até que, né? Tipo, de certa forma, lá no fundo ele até gostava dela e matou. Por quê? Pra ele vencer. E no final não venceu, né? Tipo... O objetivo dele de ser o deus e outra, ele já tava no nível
nível que, tipo... Megalomania... A megalomania dele não era maior do que qualquer outra coisa que pudesse acontecer, né? Então ele passava realmente por cima de tudo e de todos. E essas são muitas cenas que a gente lembrou, assim, mas eu acho que até hoje Death Note é um anime que vale a pena você revisitar. Ele tá fácil pra assistir na Netflix, né? Tá lá, tá completo, tem dublado, tem legendado, assista como você quiser. Olha, a dublagem é legal, mas recomendo que assista em japonês pra você escutar a risada do Light, que também é bem marcante, né? A risada maligna dele, né? Sim. Que é bem marcante pro anime. E como todo anime que faz muito sucesso, ele também gerou muitas controvérsias. Rapidinho, só pra gente lembrar, nos Estados Unidos teve várias cidades que discutiram o banimento do acesso ao mangá e dos alunos, que, tipo, vira e mexe, toda hora tinha aluno escrevendo lista de nome de gente pra morrer. Na China, o anime chegou a ser proibido. A venda de réplicas de Death Notes, que, puta, vendia pra caralho réplica de Death Note, foi proibida também. Na Bélgica, teve um caso bem bizarro de um assassinato. Encontraram um corpo numa floresta uma vez e tava escrito Watashi wa Kira desu, que eu tá sou escrito errado, né? Que é eu sou o Kira, né? Então esse fato é real. Aconteceu mesmo numa floresta na Bélgica. Então são coisas bem bizarras que, assim, são mórbidas, mas também tem relação com o sucesso que o anime fez, né? O tanto de pessoas que ele atingiu positivamente e nesse caso aí muito negativamente, né? L. Kira. Vou caçar você até onde estiver escondido e vou acabar com você. Eu sou a justiça. Além do anime que a gente comenta, baseado na obra, o anime também gerou um dorama, que é uma série de TV, gerou um musical lá no Japão, na Coreia, ele passou ali pela Japão, pela Coreia, 3 jogos pra Nintendo DS e também gerou 4 filmes. E aqui a gente vai fazer uma mistureba legal de anime e filme, vai comentar os filmes que tem na Netflix, né? A Netflix tem 3 desses filmes live actions, filmes japoneses, né? Tem o primeiro filme que saiu em 2006, os 2 primeiros filmes saíram em 2006, né? Death Note e Death Note, o último nome. E depois, em 2016, também saiu um filme mais recente, que é mais uma história contínua do que aconteceu no anime, chamado Death Note Iluminando um Novo Mundo. Mas, rapidamente, também existe, em 2017, o lançamento de um filme hollywoodiano de Death Note, né? Porque os americanos, eles não podem aceitar que os japoneses fazem as coisas e a gente não pode mexer, né? A gente tem que fazer. Vocês assistiram esse filme, rapidamente, só pra gente comentar. Vocês assistiram esse filme? O que vocês acham desse filme? Porque, um ponto. Tem muita gente que não conhece Death Note, que eu ouvi falar, e que fizeram críticas que gostaram do filme. Pessoas que nunca viram nada de Death Note. Do americano, que gostaram do filme. Eu, particularmente, acho que o filme é ruim, tanto você conhecendo Death Note, como não conhecendo. O que vocês acharam? Meu, é horrível, é ridículo esse filme. Eu juro que eu achei que não ia ser tão ruim. Eu botei fé, entendeu? Eu falei assim, não, Andrei, eles falaram que não é pra gente ver, porque eles ignoram, mas não deve ser tão ruim assim, vamos dar uma chance pro negócio. Meu Deus, eu não recomendo de jeito nenhum você assistir esse filme, que é horrível, Tudo que você, tipo, foi que o Andrei falou assim, pensa num negócio que se tivesse no anime, seria ruim, estragaria o anime do Death Note. Agora multiplica isso por 10, porque tudo que tá lá é diferente. As únicas coisas que é igual é o nome, e nem é tão igual porque, tipo, a missa não chama missa, porque nos Estados Unidos não existe esse nome, então ela chama Mia, né? O Light não chama Light Yagami, porque Yagami também é japonês, então americanizar o nome dele, né? Virou Light Turner. Então, tipo, meio que não tem nada a ver, é só o nome, Death Note e o caderno, basicamente. É isso que tem de igual, porque o de resto é muito ruim mesmo. E eu acho que nem na questão só de adaptação, eu assistindo o filme, ele tem muitos problemas do roteiro dele mesmo, assim, que nem é tipo chatice de ele não ser adaptado, porque que nem o Light, em nenhum momento no filme, ele é inteligente, ele não consegue pensar, ele vai fazendo tudo assim, tipo, sabe, vamos fazendo aí, vamos ver no que dá, e daí depois, no final, ele acaba bolando um plano de última hora, assim, 5 minutos, que ele já consegue pensar, tipo, dias na frente, assim, do nada ele vira um aluno genial. O filme inteiro ele não fez isso, aí no último minuto ele pensou num plano elaboradíssimo, assim, tipo, dá um distúrbio. Como não? No filme eles mostram que ele faz a tarefa dos jogadores, cara. Então, essa é a única coisa que ele faz de inteligente no filme. O L também, ele pega, ele fala assim, não, porque eu não uso armas, se eu usasse armas eu seria que nem ele. E daí, no final, ele usa uma arma, entendeu? Então, assim, ok.
ok, cadê seu discurso aí agora, cara? Então eu acho que ele tem problemas dentro dele mesmo, assim, que não fazem sentido. E não é nem a questão de adaptar, né? Não é assim, ele é uma adaptação ruim, mas ele é um filme legal. Porque tem coisas que acontecem. O Iluminado mesmo é um exemplo. Ele é uma adaptação que não tem nada a ver. Nada a ver não, né? Mas ele tem muita coisa diferente do livro do Stephen King. Só que, ele é o Iluminado, né? Ele é um dos filmes mais famosos que tem, porque ele é um filme bom. Agora esse Death Note, ele é um filme e uma adaptação ruim, na minha opinião. Sim, na minha também, na do Everton também, eu acredito que... Sim. Eu lembro que a gente assistiu, a adaptação muito ruim, é um filme muito ruim, que quando saiu as primeiras notícias, o William Dafoe como o Ryu, que puta, o William Dafoe é um puto ator. O Lakeith Stanfield, que é o cara que vive o L, ele é um ótimo ator, cara. Tá fazendo cada vez mais filmes e cada vez sendo mais reconhecido. Ele é um ator muito bom. Mas a história é muito ruim do filme. A história tipo, a base de histórias que eles tinham eram muito boas, mas eles transformam o filme em uma coisa que eles não sabem se vai ser um filme de terror com gore, se vai ser um filme de investigação. Então eles vão pra vários caminhos, acabam não acertando em nada. É um filme que não funciona, mas que fez sucesso na Netflix. Não pode esquecer que o filme foi bem recebido, sim, e se eu não me engano, tem continuação em processo de construção aí. Não foi descartado uma continuação pra esse filme. Isso que você falou do gore é um ponto que eu acho interessante, porque quando ele começou a fazer as mortes e mostrar assim, eu fiquei pensando, isso parece só uma desculpa do Death Note pra você fazer um outro Premonição, porque as mortes são tão absurdas. Ninguém tem uma pessoa que morre de ataque cardíaco no filme, que é um diretor lá do FBI ou da CIA que tá espionando eles. O resto é todas umas mortes absurdas assim, e totalmente sem nexo. A mulher tropeça, deixa as compras cair, daí o menino deixa a bola rolar no carro, daí o carro vai desviar da bola que pega no não sei o que, daí bate no hidrante, daí a escada que vai decapitar o cara, e daí você fica, precisava mesmo disso? Ele não podia só total, isso colocar falou, O nível do filme você observa naquela cena icônica do Light encontrando o Ryuko, né? Sim. Que é simplesmente ridícula nesse filme. O gritinho que o Light dá nessa cena ele é a característica do filme. Quando eu escutei aquele grito, eu quase parei de ver o filme. Falei, isso aqui não vai dar certo, né? Mas vamos continuar. Porque é bizarro, é muito ruim mesmo. O André tem toda a razão. Ele tentou pegar esse espírito de filme Premonição, esses filmes que fizeram sucesso ali no começo dos anos 2000, mas não funciona aqui pra essa história do Death Note, que não tem nada a ver com o que que acontece no anime que a gente conhece. Mas os filmes japoneses, sim, tem pelo menos uma noção bem maior do como fazer uma história do Death Note, né? Se são bons ou não, a gente vai discutir agora. Vamos comentar, acho que dá pra comentar dos dois primeiros, né? Do Death Note e Death Note The Last Name juntos, né? Porque eles são realmente uma história contínua ali pra tentar fazer um resumão do que acontece no anime, na primeira parte do anime, né? Ele é uma história recontada ali, que tem adaptações, mas, bem, o que vocês acham desse filme? Começando pelo casal que nos acompanha aqui. Então, eu gosto bastante, eu gostei bastante. Eu não sabia que tinha tantos filmes, assim, quando vocês chamaram a gente pra gravar e falaram pra gente ver os filmes também. Eu achava que tinha, tipo, um filme japonês e o americano. Eu não sabia que tinha tantos, né? E daí a gente assistiu na sequência esses dois primeiros. Realmente, eu achei muito bom. Achei que eles são bem fiéis, assim, ao anime, né? Lógico que o finalzinho eles fizeram uma mudada, né? Deram uma mudada, porque, né, tinha que acabar de um jeito, porque o anime continua, né? Então eles acabaram de um jeito, mas é engraçado que o filme acabou, né? A continuação, né? O segundo filme acabou exatamente do jeito que eu queria que o anime acabasse. Tipo, eu falei, eu fiquei muito feliz com esse final que eles deram, que era o final que eu queria, né? Do L ganhando do Light. Tipo, ficou muito bom. E várias cenas, assim, depois que eu reassisti o anime, eu falei, nossa, fizeram muito parecido, né? No filme. O filme realmente foi muito fiel, assim. Tem alguns detalhes, assim, que, por exemplo, na morte daquele detetive, né, que a gente até comentou da mulher dele, que o Light mata ela, mas na morte dele é igualzinho, né, que ele faz lá no metrô, e daí o cara morre de ataque cardíaco, né, e aí ele olha pra trás, a porta do metrô assim tá fechando, e ele vê que o Kira é o Light, e é igualzinho, né, do anime. Achei bem parecido. Várias cenas, assim, eu achei bem fiéis mesmo ao anime. Eu gostei bastante desse filme. Acho que pra quem não tem paciência, né, muita paciência de assistir anime, eu recomendaria também esses dois filmes, porque eu acho que eles são bem bons, assim, bem legais mesmo. Óbvio que eu prefiro realmente o anime, mas pra quem não tem paciência de ver anime, eu acho que esses filmes, eles conseguem retratar, assim, bastante, e são bem fiéis mesmo ao anime.
anime original. A cultura de filmes de anime não chega tanto aqui pra gente, pelo menos eu tenho essa impressão, mas tem uma quantidade considerável de filmes de anime lá no Japão. Tá chegando mais agora, Andrei, por causa da Netflix, né? Exatamente. A Netflix tá trazendo vários live actions pro seu serviço. Exatamente. E eles são, apesar de pra gente não parecer, né? Porque a gente tá acostumado com os filmes de Hollywood, eles são produções relativamente grandes, assim. Tanto que, por exemplo, nos filmes, a gente tem o Ryuko e o Ren feitos em CGI. E, assim, é que ele tá em contraste com a realidade. E também tem, que é de 2006. Mas se você parar pra ver, a animação deles é bem boa. Assim, você tem o cabelinho deles mexendo, o Ryuki se contorcendo e tudo mais. É bem feito, eu achei bem feito, pelo menos assim. Você pega também outros exemplos, como quando eu tava comentando disso com a Vitória, o Rurouni Kenshin, que tem também 3 filmes de 3 horas. Assim, se você pensar, é uma produção muito grande, você tem que pôr dinheiro pra fazer isso, e é uma coisa que o Japão realmente faz com os animes, né, e que acaba não tendo tanta relevância aqui pra gente, né, mas no geral, dos filmes do Death Note, eles me surpreenderam bem positivamente. Eu não esperava que eles fossem ser tão bons assim, mas eu achei muito legal que eles realmente cumprem o papel de adaptar a obra. Então ele faz algumas mudanças, algumas alterações em momentos chave, exatamente para encurtar, ou se não para explicar alguma coisa que não vai acontecer depois mais pra frente, né, porque ele vai acabar ali no segundo filme. Mas o que eu acho mais importante é que ele mantém o espírito do que seria o Death Note. Um desses casos é a morte da Naomi. A morte da Naomi é bem diferente da do anime, mas você percebe que seria um plano que o Light faria, né, de forçar ela a matar a namorada dele e depois se matar e ainda fazer a namorada dele morrer pra conseguir se colocar na polícia. Então é um plano que você fala assim, cara, isso é tão Death Note, né? E não tá na obra original, mas eles entenderam o espírito e conseguiram passar isso da maneira correta no filme, que é o que o filme americano não consegue fazer, né? Que ele não entende o espírito e vai colocando os elementos pra tentar fazer uma mímica do que seria o Death Note e acaba não chegando em lugar nenhum, né? E só uma curiosidade, quando a gente tá assistindo os filmes, né, eu fiquei o filme inteiro falando assim, eu conheço esse menino que faz o Light, eu não sei de onde que é, mas eu acho que eu conheço. Daí depois a gente procurou e ele fez o Batalha Real, não sei se vocês já assistiram. Sim. E ele é o protagonista do filme, e eu falei assim, caramba, mano, olha só, não é que o garoto foi pra frente. Esse talvez seja um dos filmes de adaptação que ficaram mais famosos, né, do Battle Royale. Ele chegou pra muita gente fora do circuito de quem muita gente assistiu e não tem nem conhecimento que é uma obra adaptada de... É um livro, né? Depois tem mangá e depois tem o anime. Muita gente, inclusive eu, que acabei de descobrir. Obrigado, Vinícius. Eu também, não sabia não. Tem. O livro, ele é bem famoso, na verdade. Eu tenho até vontade de ler. Dizem que o livro é muito bom, aí depois tem o mangá e depois agora o mangá é pesadíssimo, né? E tem a adaptação cinematográfica que também chegou pra muita gente. Cara, os filmes do Death Note é que nem vocês falaram, cara. Eles são ótimas adaptações. Eles adaptam a história de uma maneira que encaixa muito bem, mesmo modificando a história, encaixa muito bem. E Vitória, isso que você falou do final do L e do Kira, foi uma discussão na época do lançamento que era realmente isso. Mano, eu gostei mais do final do filme do que do próprio anime, da morte do L, sabe? Porque funciona e traz aquilo que a gente queria, que era o embate entre os dois. Mesmo os dois morrendo no final, né? Que era meio que o que todo mundo planejava, todo mundo pensava que ia acontecer, né? Eu acho que o filme é bem legal. O que eu acho que o filme tem diferente do anime, claro, principalmente é a questão da própria direção, né? Que algumas cenas que são muito impactantes no anime não são tão impactantes no filme, porque por questão mesmo do estilo, do formato, né? Uma que é bem clara pra mim é uma que o Andrei já citou do anime, que é quando a Misa encontra o Light, que ele abraça ela. No anime, essa cena tem um impacto gigantesco, que mostra o rosto do Light totalmente consciente que ele vai conseguir manipular ela. E no filme é um abraço ok, sabe?
Não tem aquele impacto que era pra trazer. Mas o filme funciona também muito bem. E uma coisa que eu acho muito interessante é na cena do filme, quando o Light encontra o Ryuki, quando você vai comparar com o americano, aí você percebe quem realmente entende a obra, né? Porque o filme japonês, cara, ele encontra igualzinho a reação que tem no anime, sabe? Sim, o Andrei até ele falou pra mim assim, a gente assistiu primeiro os japoneses, né, os filmes japoneses, ele virou pra mim assim, grava bem essa reação do Light, porque quando você for ver o americano, você vai se decepcionar. Eu falei, meu Deus, é tão ruim assim, aí eu descobri que realmente é horrível, né, o americano. É muito ruim mesmo, e isso que vocês comentaram é exatamente o que eu penso, são filmes que eu nunca tinha visto, me surpreendi positivamente, achei adaptações muito boas, as modificações são necessárias pra história, obviamente, o que o Everton comentou que perde peso em algumas cenas, acho que não só nessas, até, tipo, você tá falando de um anime que não tem batalha, então você tem que dar emoção e algum tipo de movimento maior num cara escrevendo o nome num caderno, né? Então no anime tem aquela trilha sonora gigante, tem o cara escrevendo da maneira mais diferente que você pode imaginar, e você fica, caramba, ele tá fazendo uma superação, mas na verdade ele tá escrevendo o nome no caderno, né? E no filme não tem isso. O filme basicamente nem tem trilha sonora, né? Eu ficava assistindo o filme e falei, cara, mas não tem nem trilha sonora. Eu falei filme, isso né? pra Vitória, duas coisas da trilha sonora que eu achei muito estranha. Primeiro, que ela não existe. Não existe. Tem várias cenas que fica aquele silêncio constrangedor e que no anime ele estaria pensando alguma coisa, mas nesse ele fica só olhando pro lado, né? Não tem nem narração em off, não tem nada. E a segunda, por que do Red Hot Chili Peppers? Vocês têm uma explicação exatamente pra o que isso? eu falei pro Everton. Eu falei, caralho, do nada no final do filme toca Dani California. Eu falei, mano, não tem relação nenhuma com o filme, tá ligado? Eu acho que deve ser algum contrato, sei lá. Isso não faz sentido nenhum mesmo. Ou era pra divulgar, tá ligado? Não sei se era na mesma época que tava saindo o CD do Red Hot. Então, eles não colocaram a trilha sonora original e colocaram a música do Red Hot, que não tem absolutamente nada a ver, né? Eu até ia perguntar pra vocês também se vocês sabem o que aconteceu, porque a gente ficou tipo, mas por que Red Hot? O que tem a ver? Nada. Quando terminou o primeiro filme, começou a tocar a bateriazinha, eu falei, caralho, isso é Red Hot Chili Peppers, deixa eu escutar mais um pouco. Aí começou a tocar a música, eu falei, cara, o que isso tem a ver com o filme? Aí no segundo, a mesma coisa, eu falei, cara, não tem nada a ver, meu. Mas realmente, eu acho que o filme, ele é uma boa adaptação, tem os momentos do anime, ele sabe muito bem tirar o que não é necessário, e não que não seja necessário, mas o que não precisa pra contar a história ali que ele quer contar em 2 filmes só, e fazer adaptações dos 2 arcos, sem trazer o Nier e o Melo, mas traz a adaptação do Sakura TV, dessas coisas assim que ele vai encaixando ali, e faz uma adaptação muito legal. Eu gosto muito do final do filme, né, da história que eles contam, talvez seja realmente melhor do que é no anime, só que no anime a jornada é mais interessante, porque tem mais personagens e tudo mais que acontece, mas realmente não decepciona em momento nenhum. Só acho estranho esses momentos de impacto que a gente tem no anime não acontecem no filme. O filme é mais uma história linear, assim, puta, é legal, interessante, a gente assiste até o final, mas não traz a mesma sensação de impacto que você tem no anime, muito por causa da trilha sonora e pela direção de animação que eles optam no anime, com aquela mistura de cores e tudo mais, que traz muito mais um clima grande pra Death Note. Mas são adaptações que funcionam muito bem. E posteriormente, em 2016, mas tem um filme que sai ali entre esse filme que a gente vai comentar, que é um filme só do L, né? Que é um filme do L e tal. Eu nunca assisti, mas existe esse filme do L, se eu não me engano é L Change the World, que é uma investigação dele paralela e tal. Que o personagem também é um personagem que fez muito sucesso, né? Então fizeram esses spin-offs do L, né? Mas o que a gente vai comentar pra finalizar o podcast é do filme que saiu em 2016 chamado Death Note Iluminando o Novo Mundo, que é uma continuação ali 10 anos depois do que o Kira sumiu, né? O Kira foi morto. E bem, o que vocês acharam desse filme? Então, eu não gostei muito, assim, acho que... Não sei se é porque eu tava muito hypada, né, Death Note, eu queria só saber da história do anime e tal. Assim, em relação ao filme, né, no geral, é muito bom. Eu achei que, assim, foi uma ideia legal, né, deles terem feito esse, né, 10 anos depois, como que seria, porque realmente é uma dúvida que a gente fica, né, tipo, meu, o que os Shinigamis estão fazendo agora? Será que o Ryuki não ficou entediado de novo e quis jogar outro caderno, né, porque poderia acontecer, mas, assim, no geral eu não achei tão bom, né, não me agradou muito, primeiro porque tem um L meio genérico, que ele é muito chatinho, eu achei ele muito, sei lá, muito preguiçoso. Ele é chato pra cacete, pode ele falar. É muito preguiçoso, sabe, ele, tipo, não faz uns planos elaborados, ele só é chato e, tipo, ele é inteligente, ok, e sei lá, mas uma coisa que eu achei muito legal nesse, em especial, são os Shinigamis, né, que aparecem 2 novos, né, tem o Ryuki e tem mais 2, uma chama Alma, eu
eu acho. Arma, né? Arma, que é isso. uma branca, né? Que ela é toda branca. E tem um outro que ele é dourado, se eu não me engano, que ele aparece pouco. Mas eu gostei em específico deles, porque era um negócio que eu também queria saber. Eu falei assim, pô, mas será que não tem mais Shinigamis, né? Eu queria saber como que seria a estética, né, de outros Shinigamis. Então eu acho que isso em específico, né, esse ponto em específico eu gostei bastante. Eu gostei realmente da arma, mas a história, assim, no geral, teve algumas coisas que eu não entendi, né, que tipo, eu falei, meu, não faz muito sentido estar aqui. E nesse L genérico também eu não gostei muito, eu achei ele bem chatão. Eu também achei que eles perderam um pouco a mão nesse filme. Eles dão algumas forçadas de barra. O Light tem um filho nos Estados Unidos. É tão aleatório. Até agora eu não entendi isso. Cara, a gente precisa fazer alguma coisa, né, pra ligar com o Light. Então vamos fazer que ele teve um filho com alguém. Nem fala quem que é a mãe do garoto direito. Então é bem estranho, assim. Depois eles colocam a Missa mais velha lá, eu acho que não encaixou legal os personagens. Eu acho que se ele fosse um pouco... Talvez se ele fosse um filme que não fosse do Death Note, ele fosse só de investigação e tudo mais, ele talvez a gente gostasse um pouco mais, mas como ele tenta relacionar as coisas com Death Note, ele acaba dando essas forçadas e daí eu acho que já não encaixa tão bem, mas eu acho que ele, assim, diverte um pouco, dá pra você passar um tempo, assim, e principalmente com relação à produção em si, ele é bem superior aos outros. Você vê nas animações e nas cenas de ação, assim, que eles realmente investiram muito mais dinheiro nesse filme, né, ele já é mais cinematográfico também, parece menos amador, porque os outros, apesar de serem bem feitos, tem umas horas assim que parece que gravaram no fundo de quintal. Agora esse, ele já produz um pouco mais, mas acaba perdendo no conteúdo mesmo. Eu não gostei muito do filme, cara. Alguns fatores, a premissa do filme, eles mostram lá no começo que eles jogam 6 Death Notes no mundo, e isso não serve pra nada no filme. Logo em seguida eles já se livram de todos e fica só 2, né? Então, tipo, é isso que já começa numa ideia meio... Pô, beleza, você vai colocar mais Death Notes aí, mas aí, ninguém vai usar, não faz muita diferença pra história do filme. A parte dos Shinigamis eu acho bem legal, os Shinigamis eles estão bem bonitos mesmo, isso eu achei bem legal. O Ryuzaki, o L novo, por que todo detetive particular tem que ser estranho daquele jeito? Eu não sei porquê. Não podia ser um cara normal, sabe? O cara pra ser inteligente tem que agir daquele jeito meio tonto, sabe? As coisas que eu não gostei do filme em si. A investigação também, na história, eles tentam emular aquela ideia do Death Note, mas acaba ficando muito mais simples, né? Que nos outros filmes, né? Depois que você cria uma história como Death Note, é difícil você inovar muito mais, né? Inovar em termos de criar uma investigação que seja realmente tão impactante quanto foi a jornada que você já tinha acompanhado. Eu acho assim, o filme não acho ele ruim, mas também não acho ele bom. Eu acho um filme qualquer nota. Eu acho ele tem essa ideia dos 6 Death Notes, indo cada um pro lugar, é uma boa ideia, só que ela é desperdiçada, como o Everton comentou no começo, que tipo, não serve pra nada ter 6 Death Notes na história, porque a história vai se focar ali no Japão e nos personagens que estão ali de qualquer jeito. Mas assim, em termos de produção, realmente o filme é muito melhor. Os Shinigamis, são bem, tipo, eles estão na tela ali, você não vê. Às vezes eu fico até olhando, pensando se a maquiagem em alguns momentos, principalmente da Shinigami, da arma, às vezes quando vai dar um close assim nela, parece até que é uma pessoa maquiada, assim, tipo, eles não fizeram só em CGI, mas o do Ryuku, ele tá mais apavorante, né? Ele tá mais, assim, aterrorizante, eu diria, né, nesse filme. Mas o CGI é muito bom, a produção do filme como um todo é muito boa. Mas eu acho que realmente a história ela deixa um pouco a desejar. Eu acho que ela tem momentos, tipo, no começo ali é devagar, e depois quando vai avançando a investigação, você fica mais interessado, tal. Tem uns momentos de ação com aquele time lá, e quando eles vão perseguir o Kira. Tem uma coisa que eu fiquei assim, no Japão não tem balaclava, cara. Porque os caras têm que usar aquele Sharp lá, coloca, depois põe o óculos escuro, tá ligado? Tinham outras maneiras muito mais simples. Eles estavam prevendo o corona. Já tava todo mundo de máscara. Tem esse ponto, né? É verdade. Mas acho assim, é um filme que, tipo, se você não assistir, não vai fazer diferença pra você que gosta de Death Note. Não vai te acrescentar em muita coisa. Mesmo os personagens que você já conhece, o Matsuda, a Misa, que aparecem no filme, sei lá, não fazem diferença ter aparecido, entendeu? Não acrescentem muita coisa na mitologia do Death Note.
você assistir ou não o filme. O filme é bem produzido sim e tal, mas enfim, ele existe. Sim, uma preguiça que me incomoda nesse filme de roteiro é como ele termina, que ele termina virtualmente igual ao do Death Note, né, normal, em que o Ryuzaki acaba escrevendo o nome dele como um plano pra ele não poder ser morto. E daí, assim, eles usaram a mesma solução, né, eles não conseguiram nem pensar em alguma coisa nova. Sim, é verdade, André, é isso mesmo, é o que eu acho que vai muito do que eu comentei e pensei de que realmente é difícil você criar uma coisa nova, então você vai ali meio que cria a mesma coisa com personagens diferentes e numa jornada diferente, mas é difícil fugir do que é parecido ali, do que deu certo, então eles fizeram mais ou menos a mesma coisa, só que com uma história que não é tão legal e não tem personagens tão legais, principalmente esse ponto, né, como os personagens que a gente já conhece da franquia, acaba não acrescentando um pouco no todo. Mas bem, acho que deu pra gente comentar, né, fazer essa mistureba aí de filmes com o anime, que tá completando 15 anos agora de lançamento em 2021, deu pra gente comentar as cenas que a gente lembrou e quem sabe despertou no ouvinte a vontade de reassistir Death Note, ou então agora ele vai ter certeza que ele não vai querer terminar. Mas bem, eu acho que ainda vale muito a pena a jornada do anime, e o anime não é só comentado até hoje, mas vai continuar sendo comentado porque ele tem um impacto muito grande não só pra quem assiste anime, na indústria do anime, é um anime que chegou pra muita gente, também fora do nicho, né, isso que também ajuda a mídia a crescer e com certeza tem um impacto muito grande pra quem produz mangá e anime lá no Japão. Bem, vamos pro bloco final? Bora. Recomendações, críticas e o que mais vier à nossa cabeça agora no bloco final. Muito bem, bloco final do Sofaverso começando. Agora é hora da gente comentar alguma coisa que a gente assistiu, alguma coisa que a gente leu, alguma coisa que a gente escutou, alguma coisa que a gente jogou, qualquer coisa tá valendo. Vamos começar com a Vitória, mais uma vez, porque ela é sempre prioridade aqui nesse podcast. Damas primeiro, né? Com certeza. Muito obrigada. Eu trouxe uma coisa, acho que um pouco diferente, pelo menos nos episódios que eu ouvi de vocês. Acho que eu não lembro de ninguém comentando, né, dando essa dica, né, que é um jogo de cartas. A gente comprou recentemente, esse ano, inclusive, esse jogo ele chama Hanabi, ou Hanabi, né, como é japonês, eu não sei direito pronunciar, mas eu gosto muito desse jogo porque ele é diferente por dois motivos, né. O primeiro é que você joga os jogadores contra o jogo, então não é um jogador contra o outro, sabe, não é individual, é todo mundo contra o jogo. E a segunda coisa que é interessante nesse jogo é que você não pode ver suas cartas, você vê a de todo mundo, mas você não vê a sua, né. E aí o objetivo desse jogo é você montar na ordem, tipo, de 1 a 5, né, na ordem certinha, os fogos de artifício, né, que Hanabi ou Hanabi em japonês é fogos de artifício. E aí como é que funciona? Você tem que montar exatamente na ordem certinha, né, 1, 2, 3, 4, 5, e tem 5 cores. Então você tem que ir dando as dicas para as pessoas, falando assim, ó, essa carta aqui é um 1, essa carta aqui é um 5, e aí a pessoa vai jogar, né, ela tem que jogar de acordo com as dicas que você deu, né? Só que as dicas, elas são contadas, né? Não é ilimitada, então você não pode ficar dando dica a rodo, assim, porque uma hora vai acabar e você vai precisar dar dica, então você tem que meio que se controlar ali pra não ficar dando dica à toa, né? E uma outra coisa que pra mim, assim, é muito difícil é você lembrar da dica que deram pra você, porque, por exemplo, se você tá jogando com, sei lá, 5 pessoas, você tem que se concentrar nas cartas que deram a dica pra você, que estão na sua mão, que você não tá vendo, e nas cartas das outras pessoas, e às vezes quando chega de novo na sua vez, você não lembra mais que carta que deram a dica, sabe? Daí as pessoas ficam putas, porque falou, pô, gastamos uma dica à toa, e você não lembra que carta que é. Então, assim, eu acho muito interessante esse jogo, é bem legal, assim, pra passar um pouco de raiva, mas é legal pra jogar com bastante gente. Eu e o Andrei, normalmente, a gente joga de 2, e às vezes não é tão legal, porque às vezes vai acabando as dicas mais rápido, porque você tem menos pessoas, né? E aí, eu não gosto muito de jogar de 2, então eu recomendo que jogue realmente de 3 pra cima, assim. Mas é muito legal esse jogo, ele é um pouquinho caro pelo que ele vem, porque ele só tem cartas, não tem pecinha, não tem nada, e ele custa em torno de R$80, assim, então ele é um pouquinho caro pelo que ele tem, mas eu acho que vale muito a pena, esse é um dinheiro, assim, muito bem gasto, principalmente se você gosta desse tipo de jogo, né, de jogo de cartas, e se você tem bastante amigo ou uma família grande, acho muito, muito interessante de adquirir, assim, minha dica é esse jogo aí, Hanabi. Um excelente jogo, cara, é muito legal o Hanabi.
Você já jogou? Já joguei, é muito legal mesmo. A gente nunca jogou físico, né, Everton? Jogou no computador. Ah, que legal, ele tem versão digital, da hora. Tem uns sites assim de board game online. Sim, eu tenho o BGA, né, o Board Game Arena. Então, no Board Game Arena tem esse jogo, a gente jogou lá. O Everton joga muito mais que eu, joguei um dia, me diverti pra caramba, foi bem engraçado. Joguei com uma galera, eu tô tentando adentrar esse hobby de board games aí, esse hobby caríssimo aqui no Brasil, infelizmente. Pois é, mas é bom, é bem legal também, tenho vontade de jogar mais, precisa de uma galera, né, na maior parte. Sim. Andrei, qual que é a sua dica? Bom, eu, além de ser convidado, eu vou querer ser especial, então eu posso dar 2 dicas? Claro. É que, assim, são 2 dicas que tem a ver com o assunto, então eu acho que pode interessar as pessoas que estão ouvindo o podcast. A primeira é um mangá que se chama Prophecy, não sei se vocês ouviram falar. A sinopse dele, de uma forma assim, dá spoilers. Um cara começa a fazer uma live stream na internet falando algo que vai acontecer no dia seguinte. E daí, no caso, ele fala de um cara que acabou assediando uma mulher e ele fala que ele vai punir esse cara. E daí, no dia seguinte, sai a notícia de que esse cara foi sequestrado e abusado, né? Daí, depois, um outro dia, na outra semana, ele faz a mesma coisa, falando de uma empresa que poluiu um rio. E daí ele vai lá e taca fogo nessa empresa. Então, ele meio que quer ser esse deus da justiça que vai punir as pessoas, mais ou menos nessa linha do Death Note. Só que ele é bem mais pé no chão. Então, não tem nenhum detetive monstruoso. O cara mesmo não é super inteligente. Então, assim, ele tem vários planos dele que meio que só dão certo por conta de sorte. A polícia acha ele relativamente fácil, só não consegue pegar ele, né? Então é legal que ele é bem pé no chão, mas mesmo assim ele tem bastante coisa interessante. São só 3 volumes, isso é bem legal também. Ele foi publicado aqui no Brasil pela JBC e é bem fácil de adquirir. Se você quiser não gostar de ter o negócio na mão, deve ter outros modos aí legais pela internet. Não tô dizendo que você deve fazer isso, porque eu tenho as minhas cópias aqui, eu gosto de ter o físico. E eu tô no último volume, eu ainda não sei se o final é satisfatório, então fica aí a dica parcial dos 2 volumes, mas até agora ele tem sido bem legal, eu tenho gostado bastante da leitura. E no quesito de animes, eu indico o Zankyo no Terror, que tem também meio que essa pegada investigativa de garotos geniais. Ele começa meio lento assim, mas eu acho que o final dele compensa muito a trajetória. Ele também tem na Netflix e ele conta a história de 2 garotos que fazem atentados terroristas, aparentemente sem uma razão por trás, assim, que você vai descobrindo no decorrer do anime e eu não posso falar, porque ela é o que entrega ali no final, né, que é legal. E daí ele tem bem menos a participação da polícia, a polícia é muito mais reativa e você acompanha a perspectiva de uma menina que foi sequestrada por eles e tá tendo que ser cúmplice nesses atentados. É um anime também bem interessante, ele é bem curtinho e como tá na Netflix é bem fácil de assistir, então eu acho que fica aí essas 2 indicações. Legal, André, o Prophecy é bem um dos mangás assim que saiu após o boom do Death Note, que saíram vários mangás assim que tinham esse espírito meio Death Note. O Prophecy eu lembro quando saiu aqui também, ele saiu muito nas bancas aqui justamente por pegar esse hype, que a JBC, lembrando que a JBC lançou o Death Note e lançou 80 milhões de versões diferentes de Death Note aqui no Brasil, né? Então se você quiser um mangá, é só você procurar que tem versão de tudo que é jeito de Death Note. Deve ter lançado umas 5 vezes, sei lá, perdi as contas. Everton? Cara, eu vou indicar também são meio que 2 indicações, porque como a gente assistiu o live action do Death Note, eu vou indicar a trilogia de live action do mangá, que baseado no mangá 20th Century Boys, que eu acho que são adaptações muito boas desse mangá, que é fenomenal, que é o mangá do Naoki Urasawa. E ele conta a história do Kenji e dos amigos dele, que em 69, eles, quando eram crianças, eles numa brincadeira deles, eles criam o livro das profecias, onde eles são heróis e que vão enfrentar essas catástrofes que vão acontecer no mundo, e é isso, eles criam esse livro das profecias. Passado muitos anos, em 97, morre um dos amigos dele, e ele acaba cruzando caminho com um culto religioso liderado pelo amigo, que é um líder completamente esquisito, que ninguém sabe quem é, e as profecias que eles tinham feito em 69 de brincadeira começam a acontecer de verdade.
verdade. Então, esse mangá, ele é simplesmente fantástico. É um dos melhores mangás que eu já li na minha vida. A investigação, o que ele te atiça pra continuar lendo é incrível. E o quanto evolui a história é muito bom. E a trilogia dos filmes que foram feitos em live action pro mangá são muito boas também. Eu acho que adapta muito bem a história também. Vou adicionar na lista aqui. Pareceu ser bem interessante mesmo. Eu nunca assisti os live actions de... São bem legais. Você sempre comentou, né, que eram muito bons, mas assim, o mangá, com certeza, é um dos melhores mangás que eu já li na minha vida. Naoki Urasawa, se você gosta de investigação, e se você gosta de cliffhanger, mano, ele é um mestre. Todos os capítulos têm cliffhangers que você fica, puta que pariu, tem que ler o próximo volume, tem que ler o próximo capítulo. É incrível, vale muito a pena. Recomendo também, Everton, reforço sua recomendação. Meu, o que eu vou recomendar pra terminar, que não tem nada a ver com anime, eu vou falar de música mais uma vez, saiu um CD do Edu Falaschi. O Edu Falaschi é vocalista do é mais conhecido como vocalista do Angra, né? Gravou CDs com o Angra, depois teve o Almar. Ele lançou recentemente um álbum chamado Vera Cruz, o primeiro álbum solo dele, saiu no dia 18 de maio, e, puta, pra quem gosta de metal melódico, power metal e essas coisas, eu acho que vale muito a pena conferir o trabalho que ele fez. É um álbum temático, tal, e tudo mais, tem umas historinhas sendo contadas, enfim, quem conhece metal melódico e quem gosta principalmente da fase dele no Angra, ali tem Path of Shadows, Rebirth, vai gostar desse CD, que o CD tá muito bem, tá muito bom. Tem uma galera, tem Aquiles Priester, que ele já trabalhou no Angra, na bateria, tem o Fábio Laguna no teclado, tem uma galera que ele já trabalhou assim na carreira. Pra quem gosta desse tipo de som, eu acho que vai curtir, é um álbum que eu curti, vale a pena conferir. Bem, é isso, né? Comentamos sobre Death Note, fizemos nossas recomendações aqui. Eu quero mais uma vez agradecer a Vitória e o Andrei por terem participado desse episódio. Deixa o seu recado final pro ouvinte do Sofaverso e pro ouvinte do O Que Você Quer Fazer, que tá escutando aqui, e depois, enfim, virou um looping que eu me perdi já. Muito, muito obrigada, realmente, eu gostei muito de participar, e futuramente aí eu quero vocês dois também, mais um episódio lá do nosso podcast. Se vocês quiserem também dar alguma dica, falar assim, vamos fazer um episódio desse juntos, pode falar que a gente faz sem problema nenhum, mas só realmente agradecer de novo a participação aqui. Gostei bastante de gravar com vocês. Eu já conhecia, porque eu já escutei quase todos os episódios de vocês, mas nunca tinha participado, né? Então realmente muito, muito obrigada mesmo. Eu também agradeço bastante o convite. Eu sempre gosto de bater papo sobre anime, sobre filme, séries, assim. É um hobby meu que eu consegui extrapolar pro podcast, porque sempre gostei disso, e principalmente conversar com gente que também gosta disso, que tem um papo interessante, que é o podcast de vocês, né? Principalmente com um conteúdo bem embasado, assim. Eu gosto muito. Vocês dizem que não, vocês se subestimam nesse ponto, mas de verdade, eu acho que vocês têm um conhecimento muito legal, assim, sobre a arte, né? Sobre a sétima arte ali. Não sei se o anime entraria como a sétima arte também, mas sobre essa parte de backstage, de direção, de fotografia, assim, que eu acho muito legal, e que eu tenho poucas pessoas no meu ciclo que tem esse tipo de conhecimento. Então eu acho um prazer vir aqui, ou quando vocês vão lá e a gente pode conversar dessa forma. Agradeço bastante o convite. Nossa, pessoal, a gente agradece a participação de vocês. A próxima vez que eu for gravar, eu vou levar o Everton, tem que levar. E as outras eu não fui porque eu não tive tempo pra assistir os filmes e eu não queria ficar não poder comentar. Não tem problema, teve o Vitor, não é o Vitor que grava com a gente? Às vezes a gente conversar e fala, não, calma aí que eu vou terminar um filme. Sim. Ele vai me xingar aqui, não vai nem querer fazer que eu grave lá. Não, não tem problema, ele sabe a culpa que ele tem no cartório. Mas bem, da próxima vez o Everton vai também, eu vou arrastar ele, pode deixar aí. Pessoal, muito obrigado pelas palavras, e a gente vai deixar todos os links pra você conhecer o podcast do Andrei e da Vitória, O Que Você Quer Fazer, aqui no post desse episódio. Vai lá que vale muito a pena, não só os episódios que eu participo, obviamente, né, escute todos, porque tem episódios bem legais, e não só tem episódios de anime, como a gente tá comentando de Death Note, mas de filmes, séries, games, tem de música, de profissões, como a Vitória falou lá no começo, bem, tem pra todos os gostos. Eu tenho certeza que vocês vão gostar, escutem lá. E pra você continuar escutando o Sofaverso, entra no nosso site, sofaverso.com.br, lá tem todos os episódios semanalmente. Procura a gente no seu agregador favorito de podcast, Spotify, Deezer, Google Podcast, onde você escuta, é só procurar o Sofaverso e você vai encontrar. Quer conversar com a gente, procura a gente nas nossas redes sociais, principalmente as que a gente usa, é Twitter e Instagram, é só procurar Sofaverso lá. Manda um e-mail pra gente, podcastsofaverso@gmail.com, e a gente tem um grupo no Telegram, tem o link de convite aqui no post do episódio. Se você quiser entrar lá, pode entrar, que você será muito bem-vindo. E é isso, a gente se encontra no próximo episódio. Valeu! Falou!